Bom, em nome do Ecosocial, queremos dar as boas-vindas à palestrante de hoje, Luciana Pinheiro, que vai falar sobre o tema O Resgate de Sofia, um mito para os novos tempos. A Luciana vai se apresentar e ninguém melhor do que ela para falar dela mesma. Seja muito bem-vinda, Luciana, e um bom encontro para nós todos. Agora é com você. Muito obrigada, Meire. Obrigada a todos do Ecosocial pelo convite e boa tarde a todos que estão aqui me assistindo ao vivo. Para quem não me conhece, né, eu sou Luciana Pinheiro, sou artista plástica, sou pesquisadora, escritora e aconselhadora biográfica. Eu confesso que quando eu fui convidada, eu questionei o que eu, né, dentro de todo o meu caminho, teria a dizer dentro de um ambiente que eu admiro todas as pessoas que já falaram aqui e que têm, na minha visão, muito mais bagagem do que eu. Então eu venho com o meu coração, com o meu caminho de aprendiz, compartilhar com vocês imagens. Né? Como artista e pesquisadora, eu trabalho basicamente com as imagens e que sejam um caminho inspirador para todos a partir da minha vivência. Eu encontrei a antroposofia com 28 anos, dentro da biografia todo mundo sabe que no Fio Vermelho 28 anos é um momento bem especial, né? Onde a gente tem que encontrar de fato esse caminho a partir dos seus talentos transformados. E desde então eu venho estudando e me dedicando à antroposofia, hoje eu tenho 54 anos. Acho importante dizer que a escolha do tema foi algo muito intuitivo. Quando eu me vi diante da possibilidade de oferecer um conteúdo, eu imediatamente pensei, eu não quero necessariamente citar conteúdos que já são acessíveis e com pessoas com muito mais bagagem, no sentido de palestras, né, do Steiner ou de outros antropósofos. Eu fui fundo na minha história com a antroposofia. O que significa antroposofia na minha vida? E aí eu cheguei na Sofia. Porque a antroposofia, para mim, é viva, é uma atitude, é uma prática de amor. Para mim, é uma atitude de amor no mundo. E a Sofia, para mim, vive nesse lugar. Então, eu peço desculpas desde já se não for algo tão de conteúdos, mas sim imaginativos. Eu convido todos a entrarem no âmbito imaginativo, porque o mito de Sofia, gnóstico, só pode ser compreendido por imagens, porque ele é muito complexo. Então, eu sempre tenho a prática de, agora que estamos nesse projeto ser humano sendo atualizado, né? Estamos nesse momento em que a atualização do ser humano entra nesse caminho de entrar em processos virtuais. Eu sempre peço, quem está do outro lado da vidraça, que sinta o seu corpo de verdade agora, sentado ou plantado nesse lugar, né? Sinta a gravidade e o chão embaixo de você sustentando o peso do seu corpo. Sinta a sua respiração 3 vezes profundamente, né? Inspirando e soltando, para que seja de fato um caminho onde a gente gere calor num encontro anímico, que não fique só pela cabeça, né? Então vamos lá. No alto do inefável e transcendental reino da luz, reinava o casal primordial, profundidade e silêncio. Juntos, criaram um reino perfeito de equilíbrio e poder criativo, pleroma. Geraram filhos em pares de formas arquetípicas de consciência, conhecidas como Aions. A mais jovem e aventureira delas se chamava Sofia, sabedoria. E eis que um dia Sofia apaixona-se pelo Deus Profundidade, seu Criador, o grande regente do todo, e desejou sondar sua natureza inescrutável. Lançou seu olhar à distância do seu posto eterno na plenitude,
até que vislumbrou uma luz magnífica que tremeluzia com sublime graça. Confusa de amor, não pôde distinguir, e atirou-se no vazio abissal, de onde num mar de espelhos sem limite, iludida, caiu no caos. Eu escolhi começar dessa forma porque o mito, a cosmogonia gnóstica, é tão complexa que se eu começasse a contar esse início já ia demorar bastante. Então eu quero começar com essa queda, né? Sofia era uma das queridas filhas de profundidade e silêncio, num ambiente cósmico, dessa cosmogonia gnóstica, do conhecimento, da pura luz. E quando ela olha para essa profundidade, ela quer se unir a essa luz. Mas ela não tem esse conhecimento necessário para ir até lá, sabendo onde caminhar, então ela cai no abismo. E quando ela cai no abismo, imediatamente ela percebe que ela não foi com o seu par, ela foi por impulso e deixou o par éon dela no mundo da luz. E quando ela cai nesse abismo trevoso, né, nesse caos, ela imediatamente começa a viver uma série de emoções e sentimentos e ela cria imediatamente seres, criaturas, com os medos, com as angústias, com o desespero. E esses seres vão sendo criados a cada sentimento, como gotas que irradiam dela e vão germinando e criando seres completamente diferentes uns dos outros, mas criaturas que, segundo conta o mito, jamais deveriam ter sido criadas, porque elas têm uma parte delas que é divina, mas não tem a sabedoria da luz. Então, esses seres têm poder, mas não têm sabedoria. E o mais importante deles se chamava Demiurgo, que era o filho de Sofia. E esse ser começa a se sentir o dono desse ambiente, desse mundo, e começa a criar vários seres. Então, esse caminho de Sofia entra em lamentações. Minha luz debilitou-se e com a luz que me restou clamei por ti, ó luz, e estendi minhas mãos para ti. Cumprirás agora, ó luz, tua lei no caos? Não me deixe em aflição, ó Senhor, pois acreditei na tua luz desde o princípio. Ó Senhor, luz das forças, não me deixes agora ficar afastada de minha luz, porque por tua causa e por tua luz caí nessa aflição e a vergonha me envolve. São hinos que ela começa, cânticos de lamento, onde ela clama pela luz, ela clama para poder se encontrar de novo com o Pai, com esse caminho do pleroma, que era o ambiente onde ela vivia, esse ambiente perfeito da luz. E ela lamenta e lamenta durante séculos e séculos. E enquanto ela lamenta, criaturas vão sendo formadas, não só por suas lágrimas e suas lamentações, mas também por demiurgos, que vão criando e criando todo aquele mundo no caos. E ela vai trazendo cada vez mais essas forças a partir dela mesma, pedindo para ser resgatada, pedindo para ser resgatada. E o caos começa a receber essas informações da luz. É muito interessante a gente perceber nesse momento, que é quando a alquimia chega no mundo. Quando Sofia começa a emanar todas essas criaturas, os elementos começam a ser distribuídos. É quando toda a natureza, todo o caminho desse mundo que foi criado, e nós podemos ver isso pelos mitos também do Gênesis, que tudo isso é criado a partir das emanações de Sofia e das criaturas que foram emanadas por ela. Então, quando a gente olha para esses elementos pela alquimia, nós percebemos que a alquimia tem uma imagem feminina, porque Sofia foi aquela que gerou todos os elementos. E então, junto com ela, essas polaridades, ela que já era um éon, que vinha em pares, ela que também cai no mundo sem o seu par, começa a viver
o lado luminoso que anseia e sente saudade de voltar para a luz e começa a conviver com o caos e o desespero e toda sorte de criaturas que não tinham a sabedoria e que transformavam aquele mundo num mundo sem nenhuma moralidade. Então, é interessante a forma que eu trouxe, que é uma forma que vem também dos celtas, né? Que foi um povo que reconhecia na mãe natureza, nos seus elementos, toda essa substância divina, que são mundos que se entrelaçam. É muito complexo o mito. O que eu quero trazer para vocês é só uma imagem, um pedacinho do mito para que a gente possa entrar em contato com alguns questionamentos. Onde está a Sofia hoje? Onde eu posso resgatá-la? Né? Num momento em que o mundo está pedindo por organizações novas no sentido da luz e desse antropos, se antroposofia é essa sabedoria do ser humano, onde está esse antropos e onde estão essas forças de Sofia? É por isso que, então, nesse caminho, eu convido vocês a olhar a partir de sempre de vários elos e anéis que se entrelaçam no mito. Os mundos são tantos que se desdobram, né? Daquele mundo pleroma, perfeito, luminoso, de onde sai a parcela Sofia e cai no abismo do caos, muitos outros mundos foram criados e muitos já existiam. E todo o mito vai contando uma série de desdobramentos. E os mundos vão sendo trazidos a partir dessas criaturas que vão surgindo da terra, da água, do fogo, do ar e do éter. Então, a alquimia e todos os simbolismos herméticos, nós podemos reconhecer. Eu encontrei Sofia em várias outras correntes que eu fui buscando, mitologias, arquétipos, porque ela é o princípio disso tudo. Ela é o princípio e o fim, ela é o alfa e o ômega também. Na medida em que ela clama e ela pede por luz, ela pede para que a luz a salve daquele abismo, essas criaturas na Terra vão começando a se organizar. Uma parte dessa natureza vai começando a ser organizada pela vontade de Sofia. É dito no mito que a fé e a vontade de Sofia é que formaram um pouco mais esse mundo a partir da fé que ela tinha de que ela ainda podia resgatar a luz naquele lugar. E é aí que entra toda uma formação onde existe uma intenção de que aquele mundo espiritual da onde Sofia veio comece a ser refletido também na matéria desse abismo onde o mundo está sendo criado. Então, todas as formas geométricas, os sólidos platônicos, todas essas formas espirituais começam a ser projetadas e a ser emanadas através de Sofia para todas as coisas que estão sendo criadas. Mesmo que falte a luz completa, elas ainda têm uma matriz espiritual. E isso vale para o mundo mineral, vegetal, animal e humano. Mas ela chora e ela sente saudade, e dizem que foram muitos e muitos anos, milhares de anos, são 13 cânticos, 13 hinos de lamentação e clamor, até que aquela parte dela, o par dela, que ficou em pleroma, escuta e decide que então ele vai ao encontro dela, ele vai resgatá-la. E para mim foi de uma emoção muito grande quando eu descobri que o nome do par de Sofia é Christus. E nesse momento, muitas coisas se encaixaram no meu imaginário e na minha alma. Quando esse par, Christus, que é o éon de Sofia, escolhe descer e resgatar Sofia na matéria. E também ajudar Sofia a iluminar todas aquelas criaturas com a luz do mundo espiritual de onde eles vieram. Então, esse caminho do dois, dessa dupla força da vida eterna, que significa isso, né? A força dupla da vida eterna.
essa energia inesgotável, inalienável. Então, quando vem essa imagem do Cristo que desce para resgatar a Sofia, algo se aqueceu dentro de mim. E eu deixo vocês também refletindo sobre isso, porque aí vem outros desdobramentos do mito que nós podemos entender muito a partir de tudo que a gente sabe da antroposofia, como um conhecimento da biografia do Cristo e de tudo que ele viveu na Terra. Aqui é um trecho também dos mistérios da Psofia, dos gnósticos, considerando o livro 1. Jesus prosseguiu dizendo a seus discípulos: quando a Psofia proferiu essas palavras no caos, transformei a força-luz que havia enviado para a salvação num diadema de luz sobre sua cabeça, para que as criaturas de Altardes já não conseguissem subjugá-la. Então, a entrada de Cristo, a partir desse momento que ele vai descendo para o mundo abismal, para a matéria, começa a intervir e a transformar a matéria para que ela não continuasse naquele processo eterno de poder e destruição que os demiurgos queriam controlar. Então, quando Cristo vem a partir dessa luz, ele vem para resgatar Sofia, para que ela volte para casa. E aí nós podemos fazer essa analogia. Existe a força espiritual de Éon Christus e existe o homem Jesus, que também fez parte da criação de Sofia, quando ela cai na matéria. Jesus também vem a partir dessa metade dela. E quando o Cristo adentra na entidade de Jesus, uma outra força começa a acontecer dentro da biografia, da história desse mito. Essa imagem da dupla força, da luz que encontra a treva, é uma imagem geométrica que nós podemos encontrar na Vesica Piscis e que tem esse caminho imaginativo de que o peixinho que está bem no centro, né, também envolve a época em que Jesus chegou. E essa geometria sagrada começa a nos mostrar pela imaginação que existe algo que nós podemos compreender com a nossa alma e que é uma matriz perfeita de tudo que veio acontecer dentro do mito. Então, esse caminho do Cristo e da Sofia, ele já era antes de Sofia cair. Mas quando ele escolhe vir resgatar Sofia, começa a acontecer paralelamente um caminho humano e uma biografia que tem um caminho do destino, que o karma e o fio vermelho da humanidade começam também a viver as influências desses dois seres, né? Então, a partir do homem Jesus e a partir das Marias. Então, essa imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo já era vista a partir da Trindade divina, e quando o Filho escolhe descer, também existe essa dupla projeção de que o Pai era esse Deus. É dito que Demiurgo, o primeiro filho de Sofia, é o Deus do Antigo Testamento. É o Deus punitivo, é o Deus que envolveu uma obediência para todos os seus filhos. E quando o Filho vem, quando Jesus vem, ele vem para transformar esse mundo da obediência num mundo de liberdade, luminoso, a partir do encontro com sua Sofia perdida. E essas imagens, eu quero só que vocês sintam elas com o seu coração, né? Deixando penetrar, porque são imagens que, através da arte, a gente pode acessar esse conhecimento sem precisar saber muito mais do que isso, né? É interessante perceber também que Sofia é a patrona das artes. Ela tem tantos nomes: a donzela da luz, a noiva perdida, a patrona das artes, a consorte do Cristo. Então, esse mundo do caos, esse mundo de criaturas que estavam ignorantes da luz, tem a grande oportunidade agora de receber essa força a partir dessa nova ajuda que chega com o éon de Cristo. Esse Deus demiurgo, ele tinha um poder sobre a matéria, mas ele não tinha sabedoria sobre a matéria. A gente pode associar Demiurgo a Ahriman.
e pode associar os seres que depois também caíram junto, quando Sofia começa a projetar criaturas que têm a origem feminina, como Lilith, por exemplo, que também Lúcifer entra e Lilith pode se transformar na sombra dessa entidade Sofia. O arquiteto do mundo, este novo ser, filho de Sofia, não admite a intervenção de sua mãe. E existe uma luta muito grande. E ela continua persistindo e lamentando essa vinda ao mundo e as consequências da queda dela. Mas ela tem os poderes do fogo, da água, da terra, ela tem todo esse caminho alquímico que ela transforma na matéria. E na medida em que Eva e Adão e todo esse caminho humano vai sendo desfiado pela biografia da humanidade, Sofia começa a se revelar dentro das dinâmicas humanas, principalmente a partir de Eva. Eva, podemos ver como a Sofia mais humana, a primeira mulher que realmente encontrou uma qualidade de transgredir, assim como sua Éon, Sofia, a transgressora que queria conhecer mais, que queria ir além de Pleroma, mas no caso ela estava em Queroma, que é o nome do mundo criado desse mito. Então, no âmbito da Terra, 3 regiões cósmicas começam a acontecer dentro da própria natureza humana. E quem entende de trimembração vai entender também esse caminho. Então, os 2 mundos ao mesmo tempo, concomitantemente, mas com a força de Sofia, esse humano vai ganhando uma dinâmica através da sexualidade, da reprodução. Na matéria, essa força de Sofia é aquela capaz de gerar os seus filhos, de reproduzir, em busca desse conhecimento, em busca da evolução, em busca do retorno para a luz. Por outro lado, a partir do demiurgo, começam também as forças egoístas, a falta de moralidade, a falta de ética, tudo isso na alma humana que começa a trazer a luz e a treva juntos ao longo de todo o karma da história. Então, a nossa alma tem um pouco desses mitos e desses arquétipos, e todo o caminho que nós podemos ver pela simbologia é o encontro dessa luz, desse sol e dessa lua, encontrando na Terra uma possibilidade de resgate. É importante perceber que quando Cristo, o mito conta que Cristo começou a voltar para a origem com Sofia, e vai subindo por vários mundos, mas quando ela começa a ver e ela se afasta daquele mundo criado através da queda dela, ela sente muita compaixão e misericórdia. E aí ela sente que ela não pode simplesmente abandonar aquilo tudo. Então ela se divide. Uma parte dela volta e fica no meio do caminho, a partir de um âmbito. A outra parte fica na matéria, tentando iluminar com a centelha divina, com a centelha de luz que havia nela, cada criatura que está ali. E a outra parte se une a volta para casa, o pleroma. Essa imagem ela foi criada por um artista que estudou profundamente a história de Sofia, um russo chamado Roberto, eu vou pegar o nome completo que é complicado, mas é uma imagem de quem adentrou nos mistérios de Sofia e é uma das primeiras imagens do véu de Sofia, os véus, como se fossem sendo tirados vários véus para que ela pudesse ver a realidade criada e entender qual era a missão dela na matéria. Então, quando a gente fala de 7, a gente fala de todo um arquétipo dos 7 reinos, dos 7 planetas e todo esse caminho dos 7 também relacionado aos 7 véus da Sofia. E como eu disse, quando ela começa a subir, ela se lembra da parte dela que fica, e ela fica uma parte no meio do caminho, a outra parte elevada no âmbito da sabedoria, no âmbito da alma. Esses símbolos que eu estou passando é só para vocês compreenderem que, lembra quando às vezes, eu não sei se vocês já viram, isso sempre era uma questão, que tinha a pomba
subindo e a pomba descendo, né? Então, agora fica mais claro ainda para mim, é o que eu compartilho com vocês, que esse Espírito Santo que se eleva e, ao mesmo tempo, aquele que cai na terra para espiritualizar e para trazer a sabedoria. E são símbolos herméticos, símbolos alquímicos, símbolos de várias tradições. Nós encontramos o mito da deusa caída, da noiva perdida, da deusa que se perde no caos em todas as culturas, desde a Suméria ao Oriente, ao Egito, Ísis e Osíris. Nós conseguimos encontrar em todos os arquétipos de todas as culturas quase que a mesma imagem, transformada e adaptada para a cultura daquela época. Essa é uma imagem também alquímica, onde a gente pode ver essa mater natura, essa mãe natureza. Então, Sofia, ela passa a ser a mãe vida na Terra. E no âmbito do mundo espiritual, ela é a mãe da vida, que criou a partir da luz. E ficamos com esse legado humano de termos essa alma que tem o feminino e o masculino, mas como mulheres representando um aspecto da Sofia, como homens representando também um aspecto do Cristo, e os dois na nossa alma humana. Percebe como é complexo? E a Sofia cósmica, nós também compreendemos essa Sofia no âmbito das constelações de Virgem. Na constelação de Virgem também a gente pode ver essa Virgem, essa noiva, e as 3 Marias no céu são as 3 Sofias que nós encontramos em Eva, na Grande Maria, a mãe, e também na história de Maria Madalena, que é, dentro do mito de Apis Sofia, uma das grandes personagens desse mito de Sofia na Terra. Então, nós podemos encontrar as 3 Marias desdobradas nessa trimembração, nessa tríade de Sofia. Tem outras Marias que nós podemos encontrar a cada desdobramento, como Marta, como Isabel, e tantas outras mulheres representadas na história bíblica do Cristo, onde a Sofia se fazia presente. Por isso que falar, onde está a Sofia? Como eu vou resgatar essa Sofia? Ela está em todas as almas humanas e ela se fez representar em várias mulheres. Por isso que encontrar hoje essa luz, esse feminino, é um resgate importante quando a gente percebe que na história da humanidade a imagem da deusa foi sendo tirada do jogo, né? No concílio de Éfeso, em 400 e poucos depois de Cristo, eles eliminaram a deusa de todos o processo religioso. Não tinha Deus, era só o Deus Pai. Depois, em 1500, no concílio de Constantino, teve um processo mais profundo ainda, quando foi feito o Concílio de Trento, quando foi feito o questionamento se as mulheres tinham alma. Então, será que mulher tem alma? Ou será que é só o homem que tem alma? Vocês percebem que todo esse caminho do demiurgo, de negar a mãe Sofia, de negar a sua criação, vai eliminando esse âmbito luminoso de Sofia na história. E hoje nós estamos vivendo um momento que eu deixo aí esse questionamento. Onde que esse mito se renova hoje, dentro desse caos que a gente vive? Né? Onde a gente encontra, a partir das forças luminosas, essa Sofia. E eu poderia contar uma série de outras histórias onde eu vi a Sofia a partir da minha própria experiência como mulher, como mãe, como terapeuta, onde eu via esse encontro com a Sofia na biografia. E isso é algo que eu deixo para vocês, que vocês possam perceber onde essa Sofia se perdeu, onde está essa Sofia humana que clama e que faz hinos de louvor à luz, pedindo por luz, clamando para sair do caos, e onde está essa Sofia misericordiosa que volta e não desiste dessa humanidade com o seu parceiro Cristo.
uma outra força muito linda, que depois que ela é resgatada e que ela clamou e se arrependeu, ela começa a cantar hinos de gratidão. A gratidão também é algo que nós podemos perceber como uma força de Sofia, aquela que é capaz de gerar seus filhos e de se arrepender pelo criado e depois voltar e não desistir de lutar pela luz e pelo aperfeiçoamento desses filhos, né? Então, nós encontramos Sofia na Maria, naquela que gera, naquela que trouxe o Jesus, naquela que veio como a grande mãe. Encontramos a Madonna Negra, que é muito interessante, depois do mito, começar a perceber essa Madonna pela face negra dela, porque ela caiu no abismo da escuridão. E encontramos essa mulher, que também representa Sofia, Maria Madalena, aquela que se arrependeu de seus pecados, aquela que precisou ser redimida em 7 pecados e que necessariamente encontra isso quando ela encontra o seu mestre, Jesus Cristo. E é ela, é a Maria Madalena, essa mulher que também começa a sua iniciação a partir da Sofia viva, que ela começa a alimentar na alma dela, que ela começa a perceber no caminho iniciático quem é o Cristo e a se lembrar quem é Sofia. Então, Maria Madalena, ela nos convida na biografia dela a encontrar Sofia pelo âmbito do humano, de uma mulher humana, pecadora, penitente, porque um dos aspectos de Sofia nessa tríade é a penitente, e depois aquela que, iniciada, encontra a luz e ajuda o seu par a encontrar o caminho da morte e da ressurreição. E é importante que a gente consiga, então, separar esse mito a partir dessas 2 qualidades, Sofia e Cristo, e Maria Madalena e Jesus Cristo. Aquela que foi testemunha e que acompanhou o Cristo até a morte, e aquela que consegue lidar com a morte, consegue viver no abismo, como Sofia conseguiu, mas não como a representante única, mas também como mulher, como ser humano. E essa imagem da Madalena, hoje, tem sido resgatada muitas vezes, e tem sido resgatada em muitas almas. Eu sou testemunha disso, porque intuitivamente isso aconteceu para mim, e muitas outras mulheres têm encontrado esse arquétipo. E na minha visão e na visão de outras pessoas que têm estudado profundamente o caminho da antroposofia e também o caminho da Sofia, este é um resgate. Este é um dos caminhos que nós podemos encontrar essa Sofia luminosa, saindo da sombra, saindo do esquecimento. Porque ela foi a testemunha da ressurreição. Ela foi aquela que pôde ver a ressurreição em primeiro momento. E ela é chamada no Evangelho de Nag Hammadi, que é o Evangelho de Maria Madalena, como a apóstola dos apóstolos, a discípula dos discípulos, que ficou esquecida ao longo da história, quando todo um caminho ficou só para o lado masculino e esqueceu o caminho feminino do Cristo. Então, a gente pode simplesmente observar essas imagens e deixar que isso penetre na nossa alma como possibilidades dessa Sofia sendo manifesta através da arte e através do amor de Maria Madalena, do amor de Maria, grande mãe, que queria tanto encontrar essa luz a partir desse amor pelo seu mestre, pelo seu par. E porque ela ungiu na quarta-feira, ele lavou os pés na quinta-feira. E porque então todo ser humano, homem e mulher, para que todo homem e mulher pudessem hoje também se inspirar nesse caminho espiritual do encontro, inspirados nessa busca pela sabedoria e pelo amor. Então, essa imagem mostra bem esse caminho, a distinção do Cristo e a Sofia como éons e um par no mundo espiritual, do casal
Jesus Cristo e Maria Madalena no mundo físico e na biografia da humanidade, como iniciados para um caminho. E no mundo material, esse caminho do destino se fazendo a cada escolha, a cada encontro humano. E no mundo espiritual, esse caminho que emana a vida e as nossas chances de evolução. Então eu queria mostrar para vocês, dentro da geometria sagrada, como eu vejo esse caminho da Sofia se desdobrando no mundo espiritual e se derramando em sabedoria para nós como seres humanos, como seres imperfeitos, mas portadores da centelha divina, que precisa lembrar de onde veio para poder voltar para casa e poder evoluir como toda uma humanidade. Esse caminho da geometria sagrada sempre esteve aí. Em várias culturas a gente encontra a flor da vida. Em todos os grandes iniciados, a flor da vida se manifestou do Oriente ao Ocidente, de formas diferentes ou não. Mas se nós nos colocamos como uma das esferas, e o desdobramento desse nous, desse encontro entre eu e o outro, da Sofia e do Cristo, esse desdobramento se faz e nós vamos crescendo como uma teia de luz capaz de nos conectarmos independente do isolamento, independente de qualquer isolamento, porque onde existir esse caminho de dois ou mais reunidos em nome dele, ele mesmo disse que ali ele estaria presente. E o nous é isso. Quando o evangelho de Madalena pergunta dentro desse evangelho, quando ela o encontrou ressurreto, ela o viu pelos olhos do espírito ou da alma, e ele diz, nenhum nem outro. Nós nos encontramos no nous, porque aonde está o tesouro, ali está o nous. Então o nous é nesse âmbito da alma. E é isso que eu venho aprendendo com Sofia, que independente de estarmos apartados fisicamente e desses desafios da matéria, de não podermos encontrar e gerarmos calor fisicamente, se nós nos conectamos com essa força de Sofia dentro da alma, nós criamos esse ambiente e a rede de luz se refaz, se restabelece no âmbito humano. E aí Sofia pode viver. Ela não precisa estar o tempo todo morrendo e renascendo. E essa é um ícone onde a gente percebe claramente a Vesica Piscis e esse peixinho do meio, que é o nous, no encontro desse feminino e desse masculino. Que agora eu não chamo mais de homem e mulher. Eu convido vocês a pensarem nesse feminino e masculino pela alma. Então tem a nossa Sofia cósmica, espiritual, a Sofia que ficou no meio e que continua acompanhando a nossa humana condição. E quero encerrar, estou quase encerrando, trazendo para vocês como eu cheguei nisso. E eu cheguei a partir da pedra fundamental. Porque se Sofia precisou se lembrar de quem ela era quando ela cai no abismo do caos, o primeiro verso nos convida a alma humana, convida cada alma humana a praticar o recordar do Espírito, de onde nós viemos. Depois convida cada alma humana a praticar o meditar do Espírito, que é quando ela começa a subir e ela medita e ela diz, não, eu não posso voltar completamente. E desse mundo espiritual ela contempla para que nós, almas humanas, pudéssemos voltar a contemplar o mundo do Espírito. E o último verso é tão lindo que é quase como um mito resgatado. Na transição das eras, penetrou a luz espiritual na corrente terrestre dos seres. Treva noturna deixara de imperar. Clara luz diurna penetrou nas almas humanas. Isso é o mito de Sofia. É o mito de Sofia resgatado para todos nós na época do Advento. Essa é a representação de Santa Sofia no leste europeu. Eu queria deixar essa imagem para vocês contemplarem um pouco. Essa postura dessa Sofia de ouro, e que abre os braços, mas ela entrega a coroa
Ela renuncia àquela coroa definitiva que ia coroá-la no mundo da luz, mas ela continua coroada. Aqui é só um pequeno esqueminha para que vocês não saiam daqui só com as imagens, mas também algo mais didático, né? Sofia vive no mundo da pneuma, na sabedoria plena, é aquela que sempre é, sempre foi, sempre será. Ela escolheu ficar no meio, no âmbito da alma, para que a consciência, a moral e a ética possam chegar, porque do contrário imperará no caos o fanatismo e o egoísmo, e ela ainda está presa na matéria, em cada ser criado, desde que ela caiu e emanou as suas dores, as suas aflições e o seu desespero durante o esquecimento de quem ela era. Então, por isso, ela também está presa nos corpos físicos, em toda a matéria que está inanimada também. Tudo que está no mundo também tem Sofia, e tudo que se reproduz a partir dos instintos é uma parte sombria que precisa ser iluminada para que a sabedoria chegue até a mais escura terra. Por outro lado, no plano espiritual, ela vive em Ashamot, como a Sofia rainha, como a mãe de todos, no plano astral como Yadabá, como essa Sofia sabedoria mais próxima de nós, e como a Sofia humana através de Eva, Maria Madalena e a Mãe Maria, as três Marias. Então, para encerrar, eu vou dizer esse verso em voz alta a partir de uma apresentação de slides, e eu convido todo mundo agora a contribuir, porque eu também me coloquei aqui como uma aprendiz, então vamos ver agora como a gente vai colher isso, né? Esse último verso também, que vem dos mistérios, é quando ela diz que quero, sem meu par, descer para aquela região e tomar a luz, foi antes da queda. Então, que a gente reflita nos momentos em que a gente está bipartido, né? Onde a nossa alma está polarizada, a gente esquece que a gente, para mergulhar na luz, a gente não pode ir sozinho, né? Nesse caminho da parceria da alma. Se for só com um lado, eu me perco. Então, esse foi o impulso de Sofia para cair no abismo. Eu sou a voz. Eu sou quem fala no interior de todas as criaturas. Eu sou andrógena, sou a mãe. Sou o ventre que dá forma ao todo. Eu sou a primeira e a última. Sou a reverenciada e a encarnecida. Sou a promíscua e a consagrada. Sou a esposa e a virgem. Sou a mãe e a filha. Conhecimento e ignorância. Sou impúdica e casta. Sou força e medo. Então, eu espero que tenha inspirado vocês de alguma forma esse mito. A minha intenção era inspirar e deixar questionamentos e imagens. Minha gratidão ao Instituto Ecossocial, a Cláudio e o Leandro foram os mais próximos, né? Mas também a Meire, a Mônica, a Beatriz, e também ao apoio dessas 4 pessoas que me ajudaram muito ao longo da minha história estudando antroposofia. Eu devo muito ao Wesley, a Márcia Della Negra, a Márcia Esteves, uma parceira, e a Karen, que eu tenho o privilégio de pertencer hoje ao grupo do SIM, Antroposofia para Todos, pelo convite dela. E aos vídeos que foram feitos, produzidos pela Letícia e pelo Rodrigo Monteiro. Então é isso. Entrego a palavra agora. Muito obrigada, Luciana. Não só pela força das palavras, mas pela força das imagens, né, que você compartilhou com a gente. Bom, pessoal, agora a gente tem alguns momentos para interagir, perguntar. A gente já recebeu algumas perguntas. Vamos aproveitar nosso tempo da melhor maneira possível. Talvez a gente não consiga responder todas, mas é um momento aí da gente também, né, aproveitar a presença e beber um pouquinho mais dessa fonte
que a Luciana trouxe para a gente. Bom, a gente teve aqui uma primeira pergunta da Maria Mercedes Gamba, logo no início, né, que chegou essa pergunta sobre as criaturas, né, se aquelas criaturas, né, geradas, criadas por Sofia, se equivalem aos elementais. Também. Elementais, alguns também são descritos como demônios, mas é difícil a gente falar essa palavra, mas são seres semi-humanos. Nós também podemos colocar aqui Lúcifer e Ahriman, porque não criados necessariamente pela Sofia como filhos, mas eles foram emanados e atraídos para o mundo. Então, os seres elementais, sim, Mercedes, eles fazem parte da criação de Sofia, na mãe natureza, na matéria. A Marina Breslau pergunta da seguinte forma: eu faço oração do Pai Nosso para meus filhos e para mim. O que podemos acrescentar para resgatar a deusa para as próximas gerações? Eu também, quando faço o Pai Nosso, eu sempre penso na mãe junto, né? Porque em aramaico, eu soube um dia a palavra, ele não representa, a palavra pai não representa só o pai masculino, representa o Criador, que é esse caminho do Deus Pai e Mãe, né? Agora, é interessante, Marina, eu acredito que seja possível contar a história de Sofia também, né? Como aquela que era filha desses dois, da profundidade do silêncio. Eu acho tão bonito isso, Sofia ser filha da profundidade do silêncio, né? A sabedoria é filha da profundidade do silêncio. Então, acho que é um caminho, criar uma oração que traga essa imagem do pai e da mãe, né? Bom, agora a Beatriz Gurgel, ela pede, Luciana, para você falar um pouquinho mais sobre a Eva. Tá. Então, como eu disse, o mito é muito complexo, né? E eu, como pesquisadora, eu estava muito focada na Madalena, cheguei na Lilith antes de Eva. Dentro do Antigo Testamento, isso foi apagado também por uma conveniência. Primeiro veio Lilith, e ela pairava sobre as águas, porque ela tinha asas, né? E ela era uma parte de Adão. Só que aí acontece um desencontro. Lilith era livre, transgressora, rebelde, ela não se entrega a Adão completamente, e aí ela percebe que Adão quer possuí-la de uma forma, a dominá-la, e ela foge. E aí Adão, muito triste, vem essa centelha, dentro de Adão brota uma semente que dentro do mito é dito, porque são várias vertentes do mito, tá, gente? São muitas histórias. Brota uma centelha de Sofia dentro de Adão. Então, Sofia vem a partir de Eva, tá? E aí começa o caminho dessa, que a gente pode fazer um paralelo do pleroma, desse paraíso, desse lugar do conhecimento, e, por outro lado, pensar nesse mundo que foi criado pelo demiurgo, a imagem do mundo espiritual, mas cheio de defeitos, então cheio de imperfeições. Porque o que acontece no mito é que o demiurgo, que é esse ser filho de Sofia, o primeiro, o mais poderoso, ele tinha a cabeça de leão e o corpo de serpente, ele quer imitar Deus, ele quer o tempo todo imitar Deus, então ele pode ser comparado a Lúcifer. Por outro lado, outra época do mito, ele pode ser comparado a Ahriman, que quer manter o ser humano na matéria. Então é bem complexo. Então Eva é a primeira mulher que traz a Sofia como representante na Terra. É isso que eu aprendi do mito. A Kátia Siqueira pergunta como compreender a presença de Maria nas inúmeras aparições e produção de objetos em todo o mundo. Olha, isso eu acho que é muito forte para mim hoje, até vou resgatar o nome da pessoa que eu disse, porque é um casal que escreveu sobre isso no final do século. Eles estudaram muito sobre a Sofia e sobre a Maria e a Madalena, né?
Eles eram da Rússia, Helena Roerich, né? Eles falavam que a era da mãe do mundo estava chegando. Isso eles falaram no final do século XX, assim, agora, princípio do século. A Sofia, ou a mãe do mundo, está despertando em uma nova humanidade que está nascendo lentamente e trará uma nova mulher para as sociedades. Novas formas surgirão de cura através das Marias. Então, para mim é isso que está acontecendo. As pessoas que estão vivenciando a Sofia nos arquétipos de Maria, cada um vivencia de um jeito, né? Dentro da sua crença, dentro da sua fé. A gente vê aquilo que a gente acredita. Então, eu acho que as aparições de Maria, elas são revelações da Sofia no etérico da Terra. É como eu vejo isso, né? E é uma chance muito grande desse ser humano se lembrar da sua origem. Porque foi assim que aconteceu com Sofia. Ela começou a se lembrar e a pedir luz, e a pedir luz. E ela clamou 13 hinos, 13 cânticos, para que a luz não se esquecesse dela. Né? Então, tem tantos nomes para as Marias, né? Maria da Luz, Maria da Fé, Maria da Misericórdia. São tantas Marias, né? E todas eu vejo hoje uma face de Sofia. Bom, a gente tem aqui uma pergunta da Cláudia Queiroz. Trazendo para o âmbito bem material, prático, como você vê o tema da Sofia na discussão que temos hoje sobre gênero e sobre a sexualidade que separa ainda mais ao invés de unir? Então, Cláudia, isso é tão legal, porque o mito, na prática, assim, se a gente aprofunda no mito, é muito interessante, porque na criação não se fala de sexo feminino e masculino. Então, profundidade e silêncio não eram feminino e masculino, né? Sofia e Cristos não eram feminino e masculino no âmbito espiritual. E é interessante também que os demiurgos eram todos mais masculinos, não eram femininos. E depois começa, quando eu quis trazer outras cenas também do inferno de Dante, né? Que é como se fosse a representação desse caos, assim. Tinha muito dessa relação de homens que estavam unidos nesse caminho, e depois o feminino, a Sofia, chega, e as mulheres que se reúnem também a partir desse encontro. Então é interessante que na mesma hora, intuitivamente, eu pensei sobre isso, que daria uma boa discussão a partir das imagens. Não havia esse conceito de que mulher e homem eram um casal, né? E essa discussão de gênero hoje, ela pode trazer à luz, a partir da Sofia, uma equanimidade. Equanimidade é um dos princípios, né, do iniciado, para que a gente consiga, de fato, adentrar na luz sabedoria de Sofia, como o antropos que a gente se propõe. A gente precisa dessa premissa da equanimidade, junto com a calma interior e junto com devoção, né? Então, a devoção à luz, a calma interior para que eu não caia no abismo por impulso, né? E a equanimidade. Então, eu vejo que a Sofia está nessa trindade. E acho que seria bem importante se a gente conseguisse resgatar esse mito dentro do ambiente dos jovens também, para que eles pudessem ver que não era tão assim o casalzinho, sabe? Bom, vamos para a última pergunta, Meire? Vamos lá. A exploração feminina não poderia ser a Ave Maria? A Berenice von Hooker te pergunta. Poderia também, Berê, poderia. A Ave Maria, ela traz esse ode à grande Maria, né? Eu também pensei nisso, né? E a gente tem tanto isso no próprio rosário, a gente reza para o pai e para a mãe, né? Acho que é uma boa ideia também para a Marina, né? Que fez essa pergunta, né? Berenice. A Marina, mas a Marina falou do Pai Nosso, né? o Pai Nosso, e a Berenice traz a Ave Maria. Agora, eu continuo dizendo que a gente pode escrever as nossas próprias orações, a gente não precisa repetir, porque fica mais vivo, né? A gente conseguir agora traduzir o nosso apelo como os hinos de Sofia, a gente pode agora fazer os cânticos de Sofia a partir da fé, da vontade e da luz, da busca pela luz, do encontro com a luz em gratidão.
Muito obrigada, Luciana. Acho que o nosso tempo está chegando ao fim, mas que bom que a gente pôde contemplar aí as perguntas que chegaram. Obrigada mais uma vez, né? As palavras, a inspiração. Acho que é um momento que a gente precisa dessa inspiração, né? Para fazer esse próprio resgate que esse momento convida todos nós aí de alguma maneira, fazermos. Então, foi muito. Eu saio também com a alma alimentada um pouquinho mais. Muito obrigada. Muito Luciana, obrigada. gostaria de deixar algumas palavras finais antes da gente encerrar? Eu quero deixar minha gratidão, pedir desculpas, que eu acho que foi da forma mais do coração, não foi tão didático, mas espero que tenha sido inspirador para todos. As imagens vão estar no vídeo, né? Se vocês precisarem de algo também, podem dar minhas redes sociais. E dizer que eu acredito verdadeiramente que a Sofia está voltando com muita força agora nessa época, e está voltando com formas de cura que a ciência materialista não vai conseguir fazer. O tanto que o próprio caminho de Sofia está adentrando nessa grande teia da flor da vida e está refazendo essa rede amorosa de luz, né? Então, quero agradecer a todos e simplesmente deixar essa intenção de que nós possamos construir uma teia de luz na Terra, assim como Sofia teceu no céu para nós. Muito obrigada, pode ter certeza que estamos saindo com os corações bem aquecidos. E obrigada mais uma vez por ter atendido ao nosso chamado. Em nome do Ecossocial, desejamos a todos uma ótima semana, abraços a todos e até semana que vem.